Quando um homem morre, o nosso coração chora. Agora, quando Deus morre, toda a criação faz silêncio. São quase 3 horas da tarde da Sexta-feira Santa, Sexta-feira Maior, Sexta-feira da Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos já aos pés da cruz. Depois de ter ceado com os discípulos, depois de ter se oferecido a eles como pão do céu, depois de ter dado a última lição de amor, lavando os pés dos discípulos, Jesus se retira para rezar no Monte das Oliveiras. Ali naquele jardim, começa a hora aguardada desde o dia em que tinha nascido. O último desafio estava diante dele. A cruz era inevitável. De acordo com os evangelhos, Jesus foi acusado pelos judeus de blasfêmia. Afinal, dizia ser o Filho de Deus e foi condenado num tribunal romano por Pôncio Pilatos, procurador do imperador na Palestina. A tortura cruel aos condenados era um modo imperial de manter-se no poder pelo medo. Jesus foi açoitado, coroado de espinhos, esbofeteado, ridicularizado no meio de soldados e da população judaica sedenta de sangue inocente. Mas pior do que tudo isso era a condenação na cruz, ser suspenso no madeiro e morrer asfixiado aos poucos. Os estudiosos da literatura antiga reconhecem que a crucifixão estava entre os mais cruéis modos de banir a pessoa da face da terra, por 2 motivos. Primeiro, a cruz eliminava a vida física da pessoa. Pendurada pelos pulsos, o cansaço tomava conta do corpo e aos poucos ficava impossível respirar. Daí a morte lenta e dolorida. Aos que resistiam muito tempo, eram-lhes quebradas as pernas, aumentando a pressão dos braços e adiantando o sufocamento. Mas a segunda morte era pior. A literatura judaica anuncia que maldito é aquele suspenso no madeiro. Com isso, significava mais do que a morte física. A cruz era a eliminação absoluta da pessoa, de sua história, de sua dignidade e de suas relações. Resumindo, o condenado na cruz era como se nunca tivesse existido. Então vem a pergunta: como foi possível a esse desgraçado humano, que dizia ser o rei dos judeus, ter mantido sua força após a cruz e transformado a história do mundo pelo sacrifício de amor? Não está neste fato, o da sobrevivência e crescimento espiritual ao redor de Jesus Cristo, a prova definitiva da sua divindade? Na primeira parte da paixão, ouviremos o relato dos últimos passos de Jesus, os detalhes dos últimos momentos da vida do Cristo, e nos colocaremos com Ele no caminho do Calvário. A liturgia de hoje é toda diferenciada. Em silêncio, o presidente da celebração e os seus auxiliares aproximam-se do altar e se prostram. O silêncio nos lembra que toda a criação silenciou-se no dia em que Jesus Cristo, nosso Salvador, foi elevado numa cruz. Em seguida, as leituras da palavra de Deus. O profeta Isaías nos fala do servo sofredor e a carta de São Paulo aos Hebreus nos fala do sacerdócio definitivo de Cristo. Então canta-se ou proclama-se solenemente a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, de acordo com o evangelista João.
uma breve homilia e os fiéis são reportados ao dia da morte de Jesus, compadecendo-se dele e se propondo a construir uma vida marcada pela paz e pelo amor. Depois a celebração continua em uníssono com as orações universais, recolhendo aos pés do madeiro todos os povos, raças, línguas, na confiança de que crentes e não crentes, todos nós seremos salvos. Desde antiquíssima tradição, a Igreja reserva a Sexta-feira Santa para rezar pela humanidade inteira. Segue-se um roteiro de 10 invocações, entoadas pelo presidente e respondidas pela Assembleia, que acompanha de joelhos. As intenções das orações universais são as seguintes: pela Santa Igreja, pelo Papa, pelas ordens e categorias de fiéis, pelos catecúmenos, pela unidade dos cristãos, pelos judeus, povos da primeira aliança, pelos que não creem no Cristo, pelos que não creem em Deus, pelos poderes públicos e por aqueles que sofrem provações. A oração universal pretende reunir todos ao redor do maior sinal de amor que o mundo já conheceu, reconhecendo inclusive que, ainda aqueles que não professam a fé em Cristo, de alguma forma mística e misteriosa, recebem a salvação que redime. Mas a cruz, símbolo da opressão e morte absolutas, nunca mais foi a mesma depois do Cristo. O lugar da destruição converteu-se em altar da vida que não acaba nunca. Somos cristãos e a nossa marca registrada é o sinal da cruz. Quando eu for elevado, atrairei todos a mim, afirmou Cristo. Por isso a celebração de hoje reserva um espaço para que o cristão se aproxime do crucifixo, mire o seu olhar no crucificado e faça a sua adoração. Do fundo da igreja, o diácono ou um outro auxiliar traz o crucifixo recoberto. Por 3 vezes entoa-se o refrão: Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Recomenda-se, para a adoração da cruz, um momento de profundo respeito da Assembleia. Salvo exceções pastorais, cada comunidade tem apenas um crucifixo, que deve ser mantido suspenso pelo celebrante ou auxiliar em frente ao altar. Cantos específicos são entoados enquanto os fiéis passam diante da cruz e prestam reverência e adoração. Simplicidade, respeito, silêncio e contrição. Sejam esses os sentimentos a nos embalar na liturgia da paixão que nós vamos celebrar agora.